Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar esse quarto vídeo sobre o assunto da prescrição. No terceiro vídeo nós terminamos a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e nós vamos começar agora a prescrição da pretensão punitiva retroativa, beleza? Vamos a um conceito, pessoal? É assim, ó. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é aquela que, contada a data de publicação da decisão de primeiro grau, ou seja, contada daqui, ó, para trás, isso eu quero que você memorize, até por conta do nome, né, pessoal? Se a prescrição da pretensão punitiva é a retroativa, faz sentido que tenha alguma coisa a ver com ir para trás. Então, o que é esse ter a ver com ir para trás? Eu vou contar da data da publicação da decisão de primeiro grau para trás, tá? Vindo ela ocorrer entre dois marcos interruptivos, certo? Isso aqui nós vamos entender aqui conforme a explicação. Mas eu quero que você guarde de maneira primordial que a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela é contada da data da publicação da decisão de primeiro grau para trás. Essa é a primeira informação, tranquilo? E aqui eu coloquei graficamente para você ver que realmente é esse movimento retroativo que ela faz, ó, as setinhas para trás. Nós já vamos entender por que essas setinhas estão aqui, tranquilo? Bom, então sabemos que a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela é contada para trás, a contar da data da publicação da decisão de primeiro grau. Tudo bem, nós vamos contar, mas qual é o prazo, né? O prazo aqui, pessoal, na prescrição da pretensão punitiva retroativa, ele é encontrado com base, certo? Na pena concreta fixada na decisão de primeiro grau. Veja, nós já não temos a decisão de primeiro grau, tanto é que a prescrição da pretensão punitiva retroativa é contada da data da publicação dessa decisão de primeiro grau, então nós já temos uma decisão de primeiro grau. Então nós temos uma pena fixada nessa decisão de primeiro grau. Ok? Nós não precisamos mais recorrer à pena máxima abstrata. Por quê? Porque já temos uma pena fixada na decisão de primeiro grau. Agora eu explico. Por que lá na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita eu precisava recorrer, né, à pena máxima abstrata? Porque eu não tinha decisão, porque eu não tinha pena fixada em concreto. Então eu tinha que pegar o máximo de pena que aquele cara podia tomar para usar como base para calcular um prazo prescricional. Agora aqui não. Aqui eu já tenho uma decisão. Eu já tenho uma pena fixada por um juiz. Então, para que eu vou utilizar a pena abstrata? Não faz sentido? Então, eu vou utilizar a pena que foi fixada na decisão. Tá bom, Valdir. Eu vou usar a pena que foi fixada na decisão. Mas o que eu faço agora? Galera, vocês pegam essa pena que foi fixada na decisão de primeiro grau e joga ela no artigo 109. Tranquilo, não tem aquele rolo todo que tinha lá na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Lembra que você tinha que ver se tinha causa de aumento? Se tivesse causa de aumento, você aumentava o máximo de aumento. Se tivesse diminuição, você diminuía o mínimo de aumento. Era uma confusão toda. Aqui esquece aquilo lá. Deixa aquilo lá para lá, já é passado, você já dominou. Aqui na prescrição da pretensão punitiva retroativa, sai pro abraço. Pega a pena que o juiz fixou, certo? Na sentença e joga no 109, tá? O que o 109 vai fazer? Você já sabe, ele vai te responder o prazo prescricional. Esse vai ser o prazo que você vai ter que contar na retroativa, certo? Como eu vou contar, Valdir? Esse monte de seta, esse monte de bolinha, como que eu conto, Valdir? Então vamos lá, vamos aprender como se conta. Ó, você conta, já falei, da data da decisão de primeiro grau, né? Você começa daqui, voltando. Aí você volta no primeiro marco interruptivo imediato. Você volta até aqui, ó. Não é esse o primeiro marco interruptivo imediato? Você volta até aqui. E para que você volta até aqui? Porque você vai ver se entre esse marco interruptivo e a decisão de primeiro grau correu esse prazo prescricional que o 109 te deu, certo? Se você verificar que estourou esse prazo que o 109 te deu, opa, verificou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Se não,
você continua. Aí, como você continua? Você vem desse marco interruptivo até o próximo. Voltando, pessoal, voltando até o próximo. Ó a setinha, presta atenção na setinha. Aí você para aqui. Por que eu paro aqui, Valdir? O mesmo motivo pelo qual você parou no marco interruptivo anterior. Você vai verificar se entre este marco interruptivo e esse marco interruptivo estourou o prazo que o 109 te deu. Se estourou, opa, verificou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Não estourou, vamos continuar. O que você faz? A mesma coisa que você fez antes. Você parte deste marco interruptivo e volta. E volta. Volta até aqui, certo? Por que eu volto até aqui, Valdir? Porque você vai verificar se entre esse marco interruptivo e esse marco interruptivo estourou o prazo que o 109 te deu. Se estourou o prazo, opa, verificou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, certo? Se não estourou o prazo, eu continuo. Ponto. Não. Você não continua. Na prescrição da pretensão punitiva retroativa, pessoal, você só vem aqui até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Tranquilo? Não pode voltar para trás. Por que não pode voltar para trás? Porque a lei fala que não pode. Pessoal, tudo isso que eu falei para vocês está no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal. Tá? Eu nem fui até a redação primeiro, pessoal, porque a câmera está em cima, né, disso que eu escrevi. Então, aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal. Epa, vamos lá, pegar a canetinha do Código Penal. Eita, nós! Do Código Penal. Tranquilo? Eu não fui direto no artigo, pessoal, porque os artigos da prescrição, eles são complicados, né? Eles mais atrapalham do que ajudam, né? Então, aqui eu já dei a interpretação desses artigos para você saber o que eles estão falando. Tranquilo? E é exatamente nesse artigo, certo? Que fala que a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela vai se contar pela pena aplicada na sentença, ela vai falar que a contagem só vem até aqui, até o recebimento da denúncia, não vai mais para trás, certo? Então, se você der uma lida no parágrafo 1º do artigo 110, você vai perceber que as informações são essas, beleza? Então, pessoal, isso é a prescrição da pretensão punitiva retroativa, tranquilo? Vamos seguir para a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente? Bora! Bom, pessoal, agora nós vamos finalizar a prescrição da pretensão punitiva, falando da prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Vamos ver o conceito? Minha filhinha está aqui comigo. O conceito é esse. É aquela que é contada da data da publicação da sentença condenatória para frente, ó. Veja que eu estou aqui, ó, já colocando graficamente para vocês, ó, decisão de primeiro grau, né, que é decisão condenatória, para frente. Tranquilo? Até o trânsito em julgado da decisão, né? Até o trânsito em julgado da decisão, tá? Esquece esse primeiro grau aqui, da decisão. Então, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente é aquela que nós contamos da data da publicação da decisão de primeiro grau até o trânsito em julgado da decisão. Tranquilo? Da data da publicação da decisão de primeiro grau para frente até o trânsito em julgado da decisão. Por que eu fico falando, pessoal, para frente? Porque na retroativa é para trás, né, pessoal? A gente precisa desenvolver essa habilidade, assim, de bater o olho num desenho, assim, né? Que nem aqui, ó. Aqui você bate o olho no desenho, quem tá ligado na aula, quem tá ligado nos macetinhos, já tá sabendo que isso aqui é uma retroativa. A retroativa é a única que conta para trás, né? Aí, se tiver uma setinha para frente, se ela estiver indo para frente, ou ela é propriamente dita, ou ela é intercorrente ou superveniente. Ela vai ser intercorrente ou superveniente quando a setinha para frente partir da decisão de primeiro grau. Agora, quando a setinha for para frente e partir do fato que desencadeou o prazo, lá no começo de tudo, aí eu tenho uma propriamente dita. Veja que aqui no final a gente já está ficando bem, bem taribado aí no assunto, tá bom? Bom,
Como eu calculo esse prazo aqui? Pessoal, eu calculo esse prazo prescricional, ou seja, o prazo da prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, do mesmo jeito que eu calculo o prazo prescricional da retroativa. Eu já não tenho uma decisão? O juiz já não fixou uma pena nessa decisão? Então, pessoal, eu pego a pena fixada nesta decisão, jogo no artigo 109 e o artigo 109 vai me dar o prazo que o Estado precisa respeitar entre a decisão de primeiro grau, certo? E o trânsito em julgado. Tranquilo, certo? É tranquilíssima a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Beleza, pessoal? É assim que eu calculo o prazo. Se entre a decisão de primeiro grau e o trânsito em julgado da decisão estourar o prazo, verificou-se a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Se não estourou o prazo, tranquilo, continua o Estado aí, né, desta feita, né, com o direito de executar a pena daí, né, porque quando chegou aqui, né, o Estado já puniu definitivamente. Por quê? Porque transitou em julgado a decisão. Então ele já puniu definitivamente, né? Se ele já puniu definitivamente tudo dentro do prazo certinho, vai começar daí o prazo da prescrição da pretensão executória, que nós vamos conversar em outro momento. Mas, né, vindo até aqui e ocorrendo dentro do prazo, o Estado puniu, tranquilo, não aconteceu nada de errado. Agora, se ele estourou o prazo, ele perdeu o direito de punir. Tranquilo? Bom, pessoal, um detalhe que eu tenho para colocar para vocês é o seguinte. É um detalhe que aplica-se tanto para a prescrição da pretensão punitiva retroativa, quanto para a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Tranquilo? Para que eu proceda à prescrição da pretensão punitiva retroativa e para que eu proceda à prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, eu preciso, pessoal, que tenha acontecido trânsito em julgado para acusação. O trânsito em julgado para acusação. Ou o improvimento do recurso da acusação. Por quê, pessoal? Veja, você não vai pegar a pena fixada na sentença, certo? E incidi-la no 109 para ter um prazo prescricional? Você vai. Eu acabei de explicar para você que é assim que se faz. Mas e se essa pena aumentar? Se eu pegar ela de imediato da decisão de primeiro grau, né, a defesa pode recorrer, essa pena pode aumentar, aí toda a conta que eu fiz de prazo prescricional não vai servir para nada. Por quê? Porque ela aumentou, então está errado o que eu fiz antes. Então o que eu preciso? Eu preciso primeiro que transite em julgado para acusação, ou seja, a acusação não recorreu, certo? Ou que ela tenha recorrido e o seu recurso seja improvido. Porque isso significa que a pena não vai aumentar. A pena não vai aumentar, tranquilo? Então, quando verifica o trânsito de julgado para acusação, ou há um improvimento do recurso da acusação, aí sim eu estou liberado para fazer a retroativa primeiro, certo? Se não deu prescrição na retroativa, aí eu faço a intercorrente, beleza? Então essa é a sequência. Tanto para uma quanto para a outra, eu preciso ter trânsito em julgado para acusação e improvimento do recurso da acusação. Para quê? Para eu poder proceder a essas modalidades de prescrição. Qual que eu faço primeiro? Primeiro você faz a retroativa. Se não deu prescrição da pretensão punitiva retroativa, aí eu vou ver se deu prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Beleza? Pessoal, terminamos as 3 modalidades de prescrição da pretensão punitiva. Sucesso, pessoal! Me considerem uma mãe, porque esse negócio aqui é muito importante, é escorregadio, é difícil, eu lhe dei todas as informações. E você pode falar, não deu não, porque você esqueceu do artigo 115 do Código Penal. Não esqueci não, deixei por último para que você saiba que se aplica a tudo. Sabe tudo isso que eu falei para você sobre prescrição da pretensão punitiva? Falei da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, prescrição da pretensão punitiva retroativa e prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Falei das 3. Agora eu falo uma coisa que se aplica às 3. O artigo 115 do Código Penal. O artigo 115 do Código Penal fala assim: todo o prazo prescricional é diminuído da metade se o agente, na data do fato, era menor de 21 anos ou se o agente, na data da sentença, era maior de 70. Tranquilo? Então, atenção para o artigo 115, pois se aplica a todas essas modalidades de prescrição que eu falei até agora, que é as modalidades de prescrição da pretensão punitiva. Depois nós vamos ver
se na prescrição da pretensão executória se aplica. Beleza? Então, pessoal, termino aqui prescrição da pretensão punitiva. Eu aqui com minha filha Maria Júlia. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.